Boa noite, Nicola. O São Paulo não pensa mesmo em reajuste de patrocínio com a Superbet? André, é até legal que você manda a sua pergunta para que eu possa atualizar. O São Paulo tinha direito no ano passado a 52 milhões de reais fixos com a Superbet, podendo chegar a 73 milhões de reais com bônus, certo? A Superbet paga em 2025 ao São Paulo 70 milhões de reais fixos, tá? Então houve um reajuste de 18 milhões. São 13 milhões com os salários do Oscar, 1 milhão de reais por mês, incluindo o 13º. Tem um reajuste que já estava previsto atrelado à inflação e mais 3 milhões de reais que o São Paulo recebe por ativações que estão sendo feitas lá nos Estados Unidos. O São Paulo iria para disputar a FC Series, essa pré-temporada, sem ganhar nada. Os custos todos da viagem, hospedagem, alimentação, todos bancados pela organização, mas o São Paulo ia ficar no 0-0. O São Paulo procurou o pessoal da Superbet, sugeriu algum tipo de ativação, a Superbet topou e o São Paulo conseguiu fazer com que essa pré-temporada renda 3 milhões. Então tem 3 milhões de ativações lá nos Estados Unidos, tem 13 milhões de reais que serão pagos em salário por Oscar, é um dinheiro que deixa de sair da conta do São Paulo e passa a ser pago pela Superbet, além de 2 milhões de reajuste. Com isso, São Paulo parte de 70 milhões de reais fixos com a Superbet por ano, podendo chegar a até 85, tá? Com esses 70, o São Paulo tem o quarto maior patrocínio master do futebol brasileiro e o São Paulo assegura que todos os valores de 115 milhões do Flamengo na PixBet, de 103 milhões do Corinthians na Esportes da Sorte e de 100 milhões do Palmeiras na Sporting Bet são valores inflacionados. Eu não tenho essa confirmação, mas é a opinião do pessoal do São Paulo. Sobre Thiago Mendes, Wanderson, a situação do Thiago Mendes é super simples, de entender pelo menos. Ele já tem um acordo verbal com o São Paulo e vai ser reforço do tricolor, na pior das hipóteses, na metade do ano. Por quê? Porque ele tem contrato até maio com o Al Rayyan. O Al Rayyan não quer liberar o Thiago Mendes de graça e o São Paulo não topa pagar absolutamente nada ao Al Rayyan por um atleta de mais de 30 anos de idade que já tem acordo com o São Paulo. A situação é meio parecida com a do Wendel no Porto. O Wendel e o Thiago Mendes já têm acordos com o São Paulo, mas o São Paulo não quer gastar dinheiro com eles. E aí tenta convencer o Porto e o Al Rayyan a liberar os atletas de graça. Se essas liberações não acontecerem, esses caras chegam na metade do ano. Só lembrando, o Al Rayyan, que é dirigido agora pelo Arthur Jorge, está tentando a contratação do volante Gregory, do Botafogo. Se essa negociação avançar e o Gregory virar reforço do Al Rayyan, eu acho que crescem as chances de o Al Rayyan topar a rescisão de contrato de forma antecipada com o Thiago Mendes, o que permitiria a ele virar reforço do São Paulo agora. Caso contrário, aí o São Paulo vai ter de aguardar até metade do ano, tá bom? O Guilherme Villanova, para ler, traduzir a mensagem do cachorro tem que latir, kkk. Ria vai subir para o jogo no Paulista, como tá o Wendel e o Thiago Mendes. Estava explicando sobre o Thiago Mendes, em relação ao Wendel, não há grandes avanços, o São Paulo está decidido a não mandar nada de dinheiro para o Porto. Um jornal português chamado O Jogo chegou a especular que o São Paulo pagaria 1 milhão de euros. Júlio Casares me disse, Nicola, não há nenhuma chance da gente pagar essa grana. Se o Porto quiser pegar o Moreira por empréstimo, a gente topa. Caso contrário, se precisar de grana, não vai. Aí o Wendel, que já tem um pré-contrato assinado com o São Paulo, chega na metade do ano. Sobre o Rian Francisco, o planejamento é que ele vire reforço do São Paulo a partir do fim da Copa São Paulo de Juniores. Eu só vou checar, quer ver eu mandar mensagem pro Douglas? Douglas, boa noite. Tudo em ordem por aí? Alguma chance de o Rian ser relacionado para o jogo contra o Botafogo no Paulista? Não sei. Eu não tenho essa informação, mas mandei aqui para o Douglas Schwartzman, que é o diretor das categorias de base do São Paulo, tá? O Kennedy Nogueira. Esse interesse no Thiago Mendes seria pensando numa venda do Pablo Maia? Kennedy, eu confesso que eu não sei. Confesso, estou sendo bem sincero com você, eu não sei. Como é que surge o nome do Thiago Mendes? O Thiago Mendes é sugerido pelo Paulo Tombeira ao São Paulo na metade do ano passado. Aí, inclusive o Thiago Mendes vai ao CT, visita os jogadores, tem uma conversa longa com o Zubeldia, ele explica um pouquinho da condição, de como é que ele joga, o Zubeldia explica um pouquinho de como é que pensaria em encaixá-lo, e desde a metade do ano passado existe essa negociação, que sempre esbarrou na falta de vontade do Al Rayyan. Agora é questão de tempo para que ele se desligue do Al Rayyan. Eu acho que pode ser a sua
o seu feeling, seu pensamento, eu acho que ele faz sentido, eu acho que ele tem bastante lógica, pode ser sim uma alternativa, não descartaria essa possibilidade em hipótese alguma, tá bom? Titular contra o Cruzeiro e titular contra o Botafogo. Alan, mandei mensagem aqui pro Douglas, ó, resposta, tá? Agora não é especulação, agora é a resposta. Mandei mensagem pro Douglas Schwartzman, que é o diretor das categorias de base do São Paulo. Alguma chance de o Rian ser relacionado para o jogo contra o Botafogo no Paulistão? Sim, muita chance. E ele joga contra o Cruzeiro na Copinha? Vamos ver como é que é o planejamento. Então, sim, o Douglas Schwartzman, que é o diretor da base do São Paulo, está confirmando que há o planejamento para que ele seja utilizado. Nicola, o São Paulo vai contratar mais um atacante, Elza. Duas fontes diferentes do São Paulo asseguraram que não há nenhuma negociação do São Paulo por atacantes. Falou-se em Wanderson, teve até um atacante uruguaio, Oliveira, que joga no Los Angeles, que afirmou que tinha recebido uma proposta muito boa do São Paulo. O São Paulo desmente, nega qualquer tipo de proposta, tá? Algum lateral direito na mira por meu tricolor? Jean, eu tenho quase toda certeza que o São Paulo busca lateral, mas eu não tenho novidade sobre esse lateral, tá? Senão contaria para vocês. São Paulo pondo contas do ano passado em dia, pois é. Depois disso só falta anunciar o CR7, certo? Os caras cumprem suas obrigações e só falta querer receber parabéns. Só para vocês entenderem. São Paulo pagou nos últimos dias os direitos de imagem de novembro, que estavam atrasados. O São Paulo pretende até o fim desse mês pagar tudo que está pendente de dezembro. E o São Paulo vai se utilizar da grana que conseguiu com as vendas do Michel Araújo, empréstimo do Rodrigo Nestor e a venda do Wellington Rato para quitar essas pendências, tá? Então o São Paulo, no fim do mês de janeiro, planeja zerar a dívida com o elenco referente a 2024. É sobre isso que o Roberto Dino Pereira está respondendo. Resposta importante pro torcedor do São Paulo. Estou conversando com o Douglas Schwartzman. Perguntei para ele agora há pouco se o Rian Francisco, artilheiro do time da Copinha, vai ser relacionado para o jogo contra o Botafogo no Paulistão segunda-feira. A resposta foi sim, muita chance. Aí eu perguntei, mas ele joga contra o Cruzeiro na Copinha? Sim, joga amanhã. Então, Rian Francisco terá dias movimentados. Ele será titular do São Paulo contra o Cruzeiro, partida de amanhã na Copinha, e tem tudo para ser relacionado para a partida de segunda-feira. O São Paulo divulgou nas últimas horas, para ser mais preciso, ontem, a lista dos 10 atletas que estão vindo dos Estados Unidos para reforçarem o time na estreia do Campeonato Paulista contra o Botafogo. São Paulo, Nicola, Luciano Assis. Luciano, já falei sobre a quitação das dívidas do ano passado, já contei sobre os novos valores da Superbet, que partem de 70 milhões de reais fixos, já falei que o Rian Francisco joga amanhã contra o Cruzeiro e deve estar entre os relacionados para o jogo de segunda-feira contra o Botafogo no Campeonato Paulista. A busca por um lateral direito está extremamente difícil porque o São Paulo não tem dinheiro para gastar. Enfim, essas são algumas das atualizações. O Davi Mariano, a Copa Votorantim. O Corinthians ficou na Copa Votorantim, mais 13 times abandonaram a Copinha Sub-15. Esses clubes serão substituídos. São Paulo, Palmeiras, Santos e mais 10 times desistiram da Copa Votorantim, tá? Na semana passada, 12 times do movimento dos clubes formadores do futebol brasileiro fizeram uma carta conjunta em que exigiam a exclusão do Corinthians do torneio. Então é isso. A Copa Votorantim manteve o Corinthians, apesar do pedido de 12 times, como consequência da manutenção do Corinthians na Copa Votorantim. 13 times deixaram a competição. São eles: São Paulo, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, América, Juventude, Goiás, Sport, Fortaleza, Ferroviária, Guarani, Bahia e Novo Horizontino, tá? São esses 13 times que não vão disputar o torneio. Vamos ver quais serão os clubes convidados. Já foram convidados. Os únicos originais que permaneceram na disputa são Corinthians, Votorati e Seleção de Votorantim. Os nove novos clubes foram convidados às pressas. Alan Franco virou referência na defesa do São Paulo em 2024, motivo pelo qual a diretoria trata a sua permanência como uma das prioridades. Com contrato válido até dezembro, o argentino recebeu sondagem do Boca Juniors. Na Argentina, conforme informou o portal Nação Tricolor, a informação é de que os chineses negociam com Franco a pedido de Fernando Gago. Porém, a renovação do São Paulo com o defensor está próxima. O jornalista Alexandre Zanqueta informa que o tricolor, assim como fez com Rafael, não vai fazer valer a cláusula de renovação automática do atleta e pretende não só ampliar o contrato até 2028 como dar um aumento.
A renovação só não aconteceu porque o clube quis arrumar a casa tanto em relação às contratações como em relação às saídas. Agora o SPFC foca em renovar os contratos de jogadores titulares, como é o caso de Franco. E aí, torcedor, valendo de 0 a 10, qual nota você dar para Alan Franco? A minha é 7. E agora clique no link abaixo da descrição e faça parte dos milhares de torcedores são paulinos que adquiriram o e-book A História do São Paulo, das origens aos dias atuais. Não perca essa oportunidade única de conhecer absolutamente tudo sobre o seu time do coração. E nesse vídeo não tem salve-salve, mas se você quiser ganhar um salve-salve no próximo vídeo, deixe o seu nome nos comentários e a cidade de onde estar falando.